assim a gente dá início a mais uma noite do Seminário Desafio Brasil. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é um projeto que já está no seu terceiro ciclo. E Breno, que é nosso colaborador, que é nosso parceiro ali na coordenação também daqui da nossa comunidade, vem nos brindar hoje, nesse tempo tão recrudescedor e difícil, com uma discussão que nos lembra e nos alivia, principalmente por conta do aniversário dos 100 anos do Paulo Freire, um grande pensador brasileiro. E eu trago para vocês agora um pouco do Breno, que é doutorando, né? Breno Augusto Costa é doutorando lá na Universidade Federal de Uberlândia, é membro aqui nosso da coordenação da FIO, e também membro do Grupo Soberania Nacional. Vem nos brindar com essa discussão em torno do Paulo Freire, o Álvaro Vieira Pinto e uma filosofia de libertação. Breno, seja bem-vindo. Espero que todas e todos estejam ouvindo bem. E agora é contigo. Muito obrigado, Rejane. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a presença de vocês. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da coordenação da FIO, na pessoa do professor Rodrigo Marcos de Jesus. E vamos lá. Eu elaborei essa apresentação de slide que vai servir como referência, e essa minha fala tem como título Paulo Freire, Álvaro Vieira Pinto e uma filosofia da libertação. E o objetivo dela vai ser defender duas teses. A primeira, de que o livro Pedagogia do Oprimido é uma obra primordialmente de filosofia do desenvolvimento e que essa disciplina tem caráter libertador. Então, de imediato, a gente se coloca ante algumas tarefas. Por exemplo, esclarecer o que é exatamente essa filosofia do desenvolvimento, fazer uma reconstituição disciplinar dela. Em seguida, a gente deve fazer uma defesa do seu caráter libertador, e a seguir a gente vai argumentar acerca desse caráter da obra Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, como uma obra que primordialmente seria de filosofia do desenvolvimento, caso essa tese venha a ser correta. Então, a gente vai seguir exatamente esse caminho reflexivo, né, de constituição da filosofia do desenvolvimento, que vai ser a parte mais densa, a parte que a gente vai entrar em mais contato com a literatura. A seguir, a gente vai defender esse caráter libertador. Quando a gente fala da associação de filosofia e libertação, quando falamos de filosofia da libertação, talvez algumas coisas bem específicas já venham em mente. Entretanto, talvez a gente poderia ver isso de uma forma um pouco mais ampla. A seguir, a gente vai abordar o elemento filosófico, o aspecto filosófico na produção de Paulo Freire, e defender que Pedagogia do Oprimido é uma obra de filosofia do desenvolvimento primordialmente. E, por fim, eu vou trazer algumas perspectivas que essas reflexões podem nos oferecer. E esse tema, eu acho que a gente poderia começar tratando a partir da ideia das desventuras da filosofia na realidade nacional. Quando eu falo de realidade nacional, eu falo de uma realidade específica, que é a brasileira. E, para pensar essa questão, eu vou começar com uma tese do Roland Corbusier. Ele fala que não só a filosofia implica sempre uma política, mas a filosofia se explica e se justifica em razão da política. E ele traz uma argumentação bem forte, mostrando, por exemplo, que mesmo que o filósofo não se ocupe diretamente da questão política, se devotando, por exemplo, à ontologia, o exercício dele é um exercício político. O engajamento dele ou não em relação à sua realidade concreta é uma forma de agenciamento político também. Ele faz até algumas indicações de como, na história da filosofia, ela tem sido bastante vinculada ao poder político. Por exemplo, a produção do Aristóteles,
que foi utilizada para justificar o machismo, a dominação imperial de Alexandre o Grande, interagindo de uma maneira recíproca, né? A política e a filosofia. Santo Agostinho e a questão da servidão medieval, da servidão feudal. Ele fala também dos próprios movimentos libertadores suscitados pelo iluminismo e assim sucessivamente. E com base nessa tese, a gente pensa que a história da filosofia brasileira deve ser compreendida à luz de eventos políticos brasileiros, nacionais. Mas aqui a gente tem um termo, uma expressão bastante complicada, filosofia brasileira. Qualquer eurocêntrico simplesmente negaria essa possibilidade de se pensar em filosofia em termos brasileiros. Mas, quando a gente emprega essa expressão, a gente não tem nenhuma intenção além de significar, por exemplo, uma filosofia francesa contemporânea, uma filosofia alemã do século XX, entretanto, com todas as distinções cabíveis ao caso brasileiro. Então, a partícula brasileira aqui não significa que se trata de algo essencialmente distinto da filosofia, mas se trata de um qualificador, tal como filosofia francesa ou filosofia estadunidense. E, nesse sentido, a história da filosofia brasileira ela está muito ligada aos eventos políticos brasileiros. Então, por exemplo, algo que é muito marcante na nossa história é o epistemicídio, né, o silenciamento epistêmico, a subalternização dos conhecimentos dos povos nativos e dos africanos escravizados que vieram aqui para o Brasil. E, nesse sentido, eles eram considerados povos vazios ou povos detentores de um saber inferior, folclórico, que nem se comparava ao saber ilustrado, né, dos europeus. Por outro lado, uma outra questão é a filosofia no período colonial e a importância dos jesuítas nessa sistematização de um sistema educacional brasileiro, né, na criação de um sistema educacional brasileiro, ainda que tivesse todas as suas nuances, né, não é exatamente o sistema organizado, que funcionava de uma maneira orgânica, mas, por outro lado, era um sistema que era muito verticalizado, dependente de um sistema escolástico bem específico, que era a ratio studiorum. E essa filosofia colonial, ela vai se constituir de uma tal forma que é possível falar de um certo paradigma, tal como propõe o professor Daniel Pansarelli. Outra questão que eu trago são as reformas pombalinas, e o que elas significaram para a filosofia, né? Porque Pombal, à medida em que propõe uma ruptura com os jesuítas, uma das medidas dele é mandar incendiar várias bibliotecas jesuítas. E, nesse sentido, enquanto a biblioteca da Sorbonne, na mesma época, tinha cerca de 800 volumes, um dos conventos jesuítas que teve a sua biblioteca destruída tinha cerca de 14 mil, só ele, né? Então, além de vários clássicos na história da filosofia, clássicos eurocêntricos puramente, a gente teve várias teses que foram destruídas ali, teses de pensadores brasileiros, e a obra do nosso Bartolomeu de Las Casas foi destruída nesse momento. Bartolomeu de Las Casas é um pensador que está muito ligado ao contexto mexicano, ao contexto da Mesoamérica, e ele, segundo Henrique Dussel, é o que faz a primeira crítica frontal à modernidade, né? Então, o primeiro filósofo da modernidade não seria Descartes, seria exatamente Bartolomé de Las Casas. E a obra dele é libertadora, e olha que interessante, existe um livro de Peter Singer, né, abrindo aqui uma digressão, Peter Singer, que foi escrito em parceria com a Katarzyna Lazary-Radek, né, The Point of View of the Universe, o ponto de vista do universo. É um livro em que ele se propõe a trazer uma revisão da obra Os Métodos da Ética de Sidgwick, Henry Sidgwick, que é considerado por eles o maior representante, pelo menos o mais profundo, mais sistematizado, do utilitarismo ético. E nesse livro, uma das primeiras palavras que esses autores colocam é que Sidgwick
falou algumas coisas que hoje nós consideraríamos absurdas acerca do colonialismo. Só que, embora esses autores, né, o Singer e a Radek, não concordassem com ele, a gente deveria continuar estudando o Sidgwick, porque quando ele emprega essas expressões, ele não era nem melhor, nem pior do que os homens de seu tempo, né? Então, de uma certa forma, está desculpando ele dessa mácula colonialista, escravagista. Entretanto, quando Lázaro Radek e o Peter Singer afirmam isso, eles negam, por exemplo, a existência do Bartolomeu de las Casas. Muitos anos antes, séculos antes do Sidgwick, das posições colonialistas dele, existia o Bartolomeu de las Casas já argumentando contra o colonialismo, né? Então, a gente não pode simplesmente silenciar esses pensadores. Então, fechando essa digressão, a nossa filosofia brasileira, ela é marcada pelo golpe imperial militar de 64, porque a partir desse momento, todo um pensamento libertador de várias áreas, não só da filosofia, é simplesmente silenciado, é perseguido, e a partir daí é sistematicamente combatido. E a gente vai falar de dois autores que sofreram com isso. O primeiro deles é Roland Corbusier, que se formou em São Paulo, ele teve na USP, né? Ele teve uma família que era oriunda da aristocracia, e segundo uma autobiografia que ele faz, a experiência de uma certa falência do seu pai provocou nele uma forte influência. E ele faz parte, junto com Álvaro Vieira Pinto, outro filósofo, do grupo fundador do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB. E o ISEB, a gente poderia chamar ele hoje de um think tank, que a partir de atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária, né, de oferecer vários cursos, conferências pontuais, oferecer uma formação sistematizada, o ISEB se devotava a pensar a realidade brasileira através das categorias das ciências humanas e sociais e a elaborar um pensamento crítico que acelerasse o desenvolvimento nacional, né? Então, era um órgão vinculado a essa questão do desenvolvimento, né? E era um órgão do MEC, né? Fazia parte da burocracia governamental brasileira. E o Corbusier, além de ter sido o primeiro diretor-geral do ISEB, ele foi um deputado e, no momento do golpe militar, ele foi cassado, perdeu seus direitos políticos e publicou várias obras no decorrer de sua vida. Por outro lado, esse outro pensador, Álvaro Vieira Pinto, que é a maior referência para essa fala, e essa fala ela tem como título, né, Paulo Freire, Álvaro Vieira Pinto e uma filosofia da libertação. Paulo Freire é uma figura que tem um peso biográfico, um peso pessoal bastante forte. Então, por isso que aqui eu estou evidenciando esses dois outros pensadores. E é a partir deles que vamos pensar essa filosofia da libertação. E tanto o Corbusier quanto o Vieira Pinto, porém mais o Vieira Pinto, exerceram uma influência sobre o Paulo Freire. E essa foto aqui do meio é o Vieira Pinto, e do lado direito dele, né, à nossa esquerda, é ele proferindo a conferência Ideologia e Desenvolvimento Nacional, que deu a abertura do ISEB, né, foi a conferência inaugural do ISEB. E o Vieira Pinto, inicialmente, a produção filosófica dele foi reconhecida como helenista, ele era reconhecido como um grande helenista, e depois do ingresso dele no ISEB, houve uma grande mudança do foco dele, né? Ele passou a se devotar a um certo nacionalismo libertador, no mesmo sentido de Frantz Fanon, de Amílcar Cabral, de Nkrumah e outros tantos pensadores que se devotaram a esse nacionalismo libertador, anti-imperialista. E com o advento do golpe, ele que estava ocupando a direção geral do ISEB, ele foi perseguido também, foi primeiro para a Iugoslávia. Existe até um livro que foi publicado recentemente, das correspondências do Celso Furtado. Uma delas é exatamente trocada entre o Vieira Pinto e o Celso Furtado.
E é muito triste saber a situação dele, sabe? Alguém que recebeu uma visita toda truculência, 3 vezes, na verdade, da polícia, teve que responder a diversos inquéritos, enfim. E primeiro ele vai para a Iugoslávia, a sugestão de amigos, e logo em seguida ele vai ao Chile, a convite do Paulo Freire. E logo depois, em 68, ele retorna ao Brasil e se enclausura no seu apartamento e vai escrever várias obras. E é muito interessante pensar isso, como que a obra dele, a vida e a obra dele foi marcada, né, cravada pela ditadura, de uma forma diferente da do Henrique Dussel, por exemplo, que mudou para o México, conseguiu se restabelecer, ou dos teóricos da primeira geração da escola de Frankfurt, que tiveram que fugir da Alemanha e, posteriormente, anos depois, retornaram. E o Vieira Pinto não se recuperou tão bem assim, mas a gente tem algumas obras dele que foram publicadas desse período, outras postumamente, mas a gente tem cerca de 4 obras que o paradeiro ainda é desconhecido, né? Tomara que algum dia venha à luz. Agora a gente vai fazer a reconstituição da filosofia do desenvolvimento, que foi proposta por esses 2 pensadores especialmente, o Roland Corbusier e o Álvaro Vieira Pinto. Logo em seguida, a gente vai falar do caráter libertador dela. E para fazer isso, uma reconstituição da filosofia do desenvolvimento e pensar no seu caráter libertador, eu vou utilizar uma metodologia de falar o que esses filósofos falaram, né, o que eles disseram, o que eles queriam dizer e o que nós poderíamos antever naquilo que eles falaram, né? Então, é uma tarefa que a gente vai seguir essas 3 etapas, não necessariamente divididas dessa forma, só que a gente vai buscar seguir essa metodologia. E eu peço perdão pelos slides, eu sei que não está tão esteticamente tão bom assim, mas eu espero que eu consiga a compreensão de vocês, porque nesse caso eu quis trazer o pensamento deles. Obrigado, Evelyn. Então, a gente poderia dizer que o nascimento da filosofia do desenvolvimento foi em 1956, em Ideologia e Desenvolvimento Nacional. Álvaro Vieira Pinto afirma o seguinte: não pretendemos criar, à maneira de certos pensadores menores, o que se chamaria de filosofia brasileira, né? E essa é uma grande questão, né? Muitos pensadores têm uma grande recusa a qualquer ideia de filosofia brasileira. E tem certas teses que a gente realmente duvida, né? Por exemplo, que existe um estilo brasileiro que é só brasileiro de filosofar, e fora disso não é o estilo brasileiro mais, né? O Bergson acredita num estilo francês de filosofar, então existiria o estilo alemão, e eu acredito que o estilo depende da época e depende do próprio filósofo, e não tanto assim seria o determinante da caracterização de uma filosofia brasileira. E esse é um ponto muito criticado da obra de Vieira Pinto, muitas vezes de forma injusta, né? As pessoas fazem uma leitura já performática, já pronta para criticar ele. Mas, enfim, a ideia dele não é criar, a maneira de certos pensadores menores, o que se chamaria de filosofia brasileira. Mas o que seria essa filosofia do desenvolvimento? Dizendo de maneira explícita Vieira Pinto: trata-se tão somente de analisar, por meio de disciplinas científicas, os dados do processo histórico de nosso país, neste momento, e de forjar a teoria explicativa de sua realidade, para do conjunto extrair regras práticas que permitam a intensificação útil do processo, ou seja, do processo histórico do país. E, segundo o diagnóstico dele, o momento brasileiro era bem diferente, era um momento inédito. Eu fico imaginando que se o Vieira Pinto fosse ler isso numa fase posterior da vida dele, ele iria rir, né? Porque, de uma certa forma, todo momento é inédito. Por mais que a gente pense, por exemplo, que certas políticas fazem o Brasil retornar a X anos, a história nunca para, né? Então, esse momento que a gente vive de retrocessos na conquista de direitos sociais não é um retorno histórico, mas é uma reviravolta social, uma reviravolta política, né? E
qual seria a inediticidade desse movimento, segundo Vieira Pinto? O Brasil estaria numa nova forma de consciência da realidade. O próprio povo brasileiro teria uma consciência diferente da sua realidade. Aí, aqui, nesse ponto, ele está se baseando em um conceito da sociologia tradicional, que é o conceito de consciência social. Entretanto, ele retira ele dessas bases elitistas e entende que a consciência da realidade nacional é sempre das massas, elas participam desse processo, à medida em que é uma intensificação do processo de desenvolvimento. Então, é uma interação recíproca, né? Quanto mais desenvolvimento, mais uma consciência crítica dessa realidade. E o Brasil estaria, segundo Vieira Pinto, numa encruzilhada. Ou a gente tomaria o rumo do desenvolvimento, ou o rumo do pauperismo, se a gente não soubesse aproveitar esse momento histórico. E eu interpreto que, de fato, em 64, a gente enveredou pela via do pauperismo. Ainda que haja certo milagre econômico, isso foi muito mais um crescimento econômico do que um desenvolvimento de fato. E, por outro lado, eu acredito que nós estamos hoje numa outra encruzilhada. Ou a gente sai desse pauperismo, ou, de fato, a gente continua afundado nele por alguns anos, né? Sabe-se lá quantos. E então, a filosofia do desenvolvimento, ela teria esse papel de uma ideologia difundida por toda a população. E quando ele fala em ideologia, não é num sentido pejorativo, né, de discurso falseado da realidade, mas é um discurso, eu diria, brincando com as palavras, a concepção dele de ideologia é uma ideologia neutra. Porque quando a gente fala de ideologia como um discurso falseado da realidade, a gente já de antemão atribui um certo tom negativo. Mas o que eu quero dizer com uma concepção de ideologia neutra? Ele fala que ideologia são as ideias que as coletividades têm, né? Então, a pessoa possuir uma ideia é o aspecto psicológico da ideologia. Agora, a pessoa age em função dessa ideia. Então, temos um aspecto sociológico aí. E estudar isso é a função da ideologia. Quando eu falo que é uma concepção neutra, eu não quero defender neutralidade ideológica, porque não existe. Eu quero só dizer que a ideologia ela pode ter várias facetas. Não é estritamente, nesse primeiro Vieira Pinto aí, 1956, um discurso falseado da realidade. Ela pode, sim, apresentar-se dessa forma, mas quando uma pessoa tem uma ideologia libertadora, né, isso é um discurso ideológico também, porque para ele ideologia tem essa concepção mais ampla. Em 58 também, a gente tem uma outra obra de Vieira Pinto, não chega a ser uma obra publicada, mas são reflexões que ele faz do curso regular de filosofia do ISEB. Né? Como eu falei, o ISEB tinha vários cursos, e em um desses cursos, em 1958, o Vieira Pinto contribui no crescimento dessa filosofia do desenvolvimento, porque ele aponta que existe certa relação entre filosofia e ascensão histórica nacional. Então, por exemplo, um argumento para pensar essa ascensão histórica nacional relacionada à filosofia é a filosofia grega, é a filosofia judaica, é a patrística, é o idealismo alemão, o iluminismo francês, o empirismo inglês, é o pragmatismo estadunidense. Todas essas possibilidades filosóficas, elas se espalharam posteriormente, né? O empirismo não se restringiu à Inglaterra. Só que o empirismo inglês teve um papel fundamental na ascensão histórica inglesa. Assim como o pragmatismo, ele não se restringiu aos Estados Unidos, mas teve um papel fundamental na ascensão histórica dos Estados Unidos. E ele coloca nesse mesmo campo, nesse mesmo âmbito, a proposta da filosofia do desenvolvimento, né, de promover o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos. E em 1958, o Corbusier, na obra Formação e Problema da Cultura Brasileira, vem somar esse esforço na constituição da filosofia do desenvolvimento, assim entendo eu.
Essa obra é fantástica. Ele vai falar um pouco de como o colonialismo é um fenômeno global, vai afetar a vida na colônia de todas as formas, no âmbito cultural, político, no âmbito social, enfim. E, nesse sentido, ele defende que a colônia tende a ser muito mais um instrumento de um país imperialista ou colonizador do que um país autônomo. E isso é muito importante para a gente entender o Brasil de hoje, inclusive. Pensar, por exemplo, essas várias hostilidades do governo brasileiro para com a China, ela vai beneficiar o Brasil de que maneira? Nenhuma. E, basicamente, o que tem acontecido é um Brasil servil aos interesses dos Estados Unidos, esses sim, bastante preocupados com a ascensão histórica da China, que vai significar a perda da hegemonia estadunidense. Mas, enfim, Corbusier afirma o seguinte: entendida como a autoconsciência da cultura, uma filosofia brasileira implicará o prévio reconhecimento, o diagnóstico da situação colonial. Entendida como tarefa histórica de libertação e não como exercício acadêmico, não será uma reflexão desinteressada sobre o mundo e sobre nós mesmos, mas, ao contrário, uma arma que nos permitirá transcender o colonialismo e edificar nossa própria cultura. Libertando-nos do complexo colonial, à medida que toma consciência dele e o converte em objeto, uma filosofia brasileira nos trará a revelação de nossa própria entidade, de nosso ser como destino. Né? E essa citação é bastante densa, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção da possibilidade de compreender essa uma filosofia brasileira como sendo a filosofia do desenvolvimento. Por outro lado, a gente vê a ênfase na questão da libertação, né? Que é importante. E, por fim, eu aponto uma crítica ao Corbusier, porque não me parece que ele foi justo em relação à cultura popular. Quando ele fala de cultura, ele tem ainda uma ideia bem próxima à cultura ilustrada, à cultura elitista, que simplesmente desconsidera a cultura popular. E talvez é aí, nessa exterioridade, que existe o maior vigor do desenvolvimento autônomo, autóctone. E, por fim, a revelação do ser nacional como destino. E não como um passado glorioso, o ser nacional não como um sangue, uma língua, ou seja, essas ideologias nacionalistas europeias, xenófobas, fascistas, mas uma concepção de nação como um projeto de ser, e um projeto de ser desenvolvido, de ser livre dessas opressões imperialistas. E em 1960, na obra Consciência e Realidade Nacional, eu diria que a filosofia do desenvolvimento, ela vigora e se desenvolve. Nesse primeiro volume da obra, a obra tem 2 volumes, né? O Vieira Pinto aponta como sendo 2 as tarefas da filosofia do desenvolvimento. Primeiro, fazer uma crítica da tecnização da política, né, de que a política deveria ser assunto de técnicos e não do povo, e não das massas, dos representantes políticos autênticos das massas. E segundo, uma crítica à oposição tecnologia versus humanismo. Né? O Vieira Pinto escreveu um livro que se chama O Conceito de Tecnologia. E essa talvez é a obra que tem sido mais difundida atualmente do Álvaro Vieira Pinto. E nessa obra ele também propõe a superação, né? A tecnologia, ela é humana, é o ser humano que exerce a técnica. Portanto, quando Heidegger, por exemplo, tem todo um medo da técnica, ele está simplesmente expressando alguns interesses geopolíticos alemães. Porque a própria Alemanha, que tinha toda uma técnica superior na época da Segunda Guerra Mundial, foi derrotada, né? Enfim. Além disso, o Vieira Pinto oferece uma abordagem filosófica do desenvolvimento enquanto tal. E esse é um ponto muito importante, muito caro para mim, que é esclarecer que Vieira Pinto não era um filósofo ideólogo do desenvolvimento, né? Porque, como alguns leitores colocam, o Vieira Pinto era estritamente alguém que representava os interesses ideológicos do JK. E essa é uma compreensão bastante equivocada do Vieira Pinto,
porque ele tem uma ideia bastante sofisticada do desenvolvimento. Então, a gente vai falar um pouco disso, né, para entender. É filosofia do desenvolvimento, mas qual desenvolvimento? Ele defende, em primeiro lugar, que todo país tem condições de se desenvolver, desde que as massas se proponham um projeto autônomo e autóctone, né? Então, essa ideia de que desenvolvimento significa seguir algum modelo do FMI, algum modelo de desenvolvimento de algum país do norte, é uma ideia completamente equivocada, para não dizer ideológica. E, além disso, ele propõe que a relação entre centro e periferia é conjuntural, né? Quando a gente fala do centro que fica lá no norte global e a periferia, isso é um fato político, e aqui a gente poderia buscar uma contribuição do Celiana, dizendo que essa conjuntura se iniciou a partir de 1492, o ano do encobrimento do outro, né, quando os espanhóis descobriram, né, na sua perspectiva eurocêntrica, descobriram um novo mundo, e, de fato, na nossa perspectiva, enquanto alguém que está aqui nessa terra, foi uma intrusão, não um descobrimento, foi uma invasão, foi uma conquista, foi uma submissão. E a partir daí, dessa conquista, a Europa se instalou nessa condição de centro, de metrópole. E o Frantz Fanon, ele é muito certeiro quando ele fala que o progresso e o bem-estar da Europa foi construído com o sangue e o suor dos negros e africanos. E está lá em Os Condenados da Terra. E mostra bem essa relação entre o desenvolvimento deles e o nosso subdesenvolvimento, né? E Vieira Pinto era crítico disso também. E por que ele fala dessa relação centro e periferia? Porque ela é fundamental para que a gente compreenda a relação entre desenvolvimento e subdesenvolvimento, que ele não entende em termos estritamente econômicos, né, numa ciência econômica empírica, mas se voltando ao fato objetivo de que as massas possuem determinadas condições materiais de vida. O subdesenvolvimento tem de ser apreciado em termos históricos relativos, mas, na verdade, é um conceito de ordem existencial, cujo fundamento, em última análise, são as condições materiais em que vive o homem, né? E aqui, a linguagem sexista que a gente não pode deixar de encontrar em Vieira Pinto. E, na verdade, em o conceito de tecnologia, ele fala que, quando ele emprega o termo homem, ele quer dizer a universal que se refere ao ser humano. Porém, é uma ideia bem questionável, né? Que universalidade é essa, né? A Edla Eggert, professora da PUC-RS, até coloca, é constrangedor para uma mulher estar dentro dessa categoria homem. Será que, se o discurso de Vieira Pinto tivesse escrito condições materiais em que vive a mulher, e o autor tivesse colocado que essa intenção dele é falar de uma certa universalidade, isso seria apropriado como pelos homens, né? Então, é necessário uma superação dessa linguagem sexista. E o desenvolvimento é um fato econômico, não no sentido empírico do termo, né? Não da ciência empírica, mas econômico no sentido das relações existenciais. O termo mais correto seria existencial, mas para isso a gente teria que buscar lá no conceito de tecnologia qual a concepção de existencial para Vieira Pinto, que diverge bastante, alguns pontos é até oposta à compreensão dos existencialistas. Aí aqui no segundo volume da obra, o autor não emprega a expressão filosofia do desenvolvimento, entretanto, ao argumentar que a liberdade no país subdesenvolvido deve ser compreendida enquanto libertação nacional, ele defende que o desenvolvimento é libertador, à medida em que consiste no rompimento das amarras que oprimem a nação. E o Álvaro Vieira Pinto propõe uma filosofia da libertação, né? Quando ele vai falar da liberdade como uma categoria do pensamento crítico, ele diz que ele faz uma crítica muito forte à ideia da liberdade como uma faculdade pessoal, né? A faculdade sendo anterior ao ato humano, a rigor, ela dispensa ele, não é necessário agir com ele. E ele até cita alguns casos, por exemplo, se a gente chegar numa área miserável de
de onde vivem algumas pessoas e falar que ela tem liberdade, isso seria cômico se não fosse algo bastante trágico. E ele, a partir dessa crítica, ele propõe a ideia de que a liberdade, ela consiste na capacidade humana de realizar atos livres. Eu, Breno Augusto da Costa, eu tenho o seguinte entendimento: tal como a verdade é uma abstração, a liberdade também é. Existe, por exemplo, o discurso verdadeiro, e em relação à liberdade, existe a ação libertadora, a ação livre, né? É nesse sentido que eu entendo a concepção dele de filosofia da liberdade. Em 64, existe um golpe fatal, mas nesse sentido não que mata de fato, mas que é um golpe bem pesado em relação à filosofia do desenvolvimento. Os pares de Vieira Pinto e de Corbusier não se deram conta do caráter libertador de suas obras, mas os opressores do povo brasileiro sim, né? E esses opressores foram responsáveis pela perseguição política a Vieira Pinto e a Corbusier. Em 73 e 74, mas na verdade publicada apenas em 2005, o conceito de tecnologia, a respiração dessa disciplina é suspensa, porque o Vieira Pinto abandonou o uso da expressão, embora ele tivesse mantido certa teoria do desenvolvimento nas suas reflexões. Em 74 também, com reedição em 78, no livro Filosofia Política e Liberdade, o Corbusier aponta alguns novos rumos, por exemplo, diferenciando o desenvolvimento de crescimento, esboçando uma filosofia do desenvolvimento e aplicando essas reflexões à análise econômica, social e política, né? Então, é uma verdadeira plataforma conceitual, disciplinar, que o Corbusier estava propondo. Aqui, a filosofia do desenvolvimento dele, ele diferencia, né, o fato do desenvolvimento e subdesenvolvimento, que sempre existiu, né, então a gente vê a pretensão filosófica desse termo, né, e não estritamente econômica, e diferenciar o que é a ideia, né, essa ideia tomada no sentido moderno começou a ser usada a partir da Segunda Guerra Mundial. E por quê? Qual seria a condição disso? A mudança na correlação de forças mundiais. Se antes a Europa era o grande centro poderoso que comandava o mundo, a partir de então há uma ascensão dos Estados Unidos, da União Soviética e dos países do terceiro mundo. E a partir daí ele vislumbra essas condições da filosofia do desenvolvimento. Ele propõe uma concepção bem própria de critério do desenvolvimento, né? Ele recusa uma certa atitude platônica de assumir de antemão determinado conceito do conhecimento e fazer uma certa fenomenologia do desenvolvimento, ou seja, de analisar, de descrever os próprios países desenvolvidos e, a partir daí, compreender o que é o desenvolvimento. Ele analisa esse tema à luz da dialética senhor e escravo, porque ele entende que essa relação é similar à relação metrópole e colônia, e, por fim, ele retoma alguns argumentos de formação e problema da cultura brasileira. Aí, aqui, eu não vou aprofundar nisso, mas ele propõe analisando, né, o desenvolvimento tanto no âmbito econômico, e aqui a gente vê certa influenciação da teoria da dependência, um certo aprimoramento intelectual de Corbusier. Ele propõe uma sociologia dos países subdesenvolvidos, que inclusive é um título do próximo livro de Vieira Pinto, e ele propõe uma política do desenvolvimento, que seria uma técnica que inclui as normas, os planos e os projetos a serem aplicados na promoção do desenvolvimento dos países atrasados. Então, por ser um homem do seu tempo, o Corbusier, o Vieira Pinto também, eles utilizavam a linguagem de seu tempo. Então, interpretar o seu pensamento significa entender o que eles queriam dizer com isso. E a proposta deles é uma proposta de cunho libertador e crítico, né? Então, quando ele coloca que a sociologia dos países subdesenvolvidos deveriam ser elaborada a partir do ponto de vista dos povos coloniais, ele está assinalando isso para a gente. E, por outro lado,
ele coloca a importância de uma compreensão mais crítica da própria política nacional, e coloca uma política que deve ser emancipatória para o povo e buscar a modernização da economia nacional, né? E aqui a gente vê essa proximidade, né, muito forte com o discurso da época. E, por fim, a última obra que a gente cita é a Sociologia dos Países Subdesenvolvidos, do Vieira Pinto, que, apesar de ter sido escrita entre 75 e 77, ou pelo menos suas últimas revisões, né, segundo as anotações de Vieira Pinto, ela foi a última obra dele publicada. E nessa obra, ele não faz uma menção explícita à filosofia do desenvolvimento, muito embora ele faça uma série de argumentações, de teses que são fundamentais. Por exemplo, recusando aquilo que o Ramon Grossfogel chama de feudalmania. Agora a gente passou pela parte mais densa e vai caminhar para o balanço e, em seguida, para a argumentação efetivamente freiriana. Eu entendo o seguinte: a filosofia do desenvolvimento é um programa filosófico e político descontinuado e sistematicamente combatido usando diversas estratégias. Então, desde autores que simplesmente negligenciam que existe uma filosofia do desenvolvimento, até autores que fazem uma leitura bastante injusta com Vieira Pinto e com Corbusier, ela foi duramente e sistematicamente combatida na história do pensamento brasileiro. E, apesar da descontinuidade, eu entendo que se trata de uma proposta de filosofia da libertação. Em primeiro lugar, a gente deve distinguir o que é libertação no sentido forte e no sentido fraco, né? No sentido forte, a filosofia da libertação tem lá no seu manifesto de 73, com os pioneiros, com Dussel, Kusch, Scanone, o seu ponto de partida. Entretanto, num sentido mais amplo, a filosofia latino-americana que se propõe a certo processo de libertação, de superação das amarras da colonialidade, ela é uma filosofia da libertação, ela é libertadora também. Então, tem esses dois sentidos. E, obviamente, não é no primeiro sentido, né, no sentido forte, que a gente fala que é uma filosofia da libertação, é no segundo sentido. Ela propõe uma tomada de consciência da realidade do sul global como o passo inicial do processo de libertação. Numa academia como a brasileira, em que há uma grande alienação, em que filósofos debatem sobre temas europeus, mas não conhecem os temas brasileiros, em que a gente tem, por exemplo, vários GTs de filósofos europeus e quantos GTs de filósofos latino-americanos, né? Então, num contexto acadêmico assim, a gente deve entender que o simples fato de alguém tomar uma consciência crítica da própria realidade é um primeiro, não o único, e não talvez o principal, um primeiro passo para uma filosofia da libertação. Além disso, a autonomia de pensamento é um outro passo. Aí aqui eu posso citar vários autores, dois deles, talvez de uma maneira ainda que eu não tenho tanta propriedade para falar, mas mesmo assim, como hipótese provisória, eu assumo isso, é que quando um pensador brasileiro, latino-americano, tem autonomia de pensamento, esse talvez seria um outro passo. Não talvez o principal, porque a pessoa pode ser autônoma dentro dos limites eurocêntricos, dos limites opressores, mas é um outro passo. Aí aqui eu cito a filosofia concreta de Mário Ferreira dos Santos, que ele propõe, né, ele com todas as críticas que devem ser feitas a ele, que a filosofia concreta deve ser uma ruptura com o colonialismo. Por outro lado, a filosofia negativa de Júlio Cabreira e a filosofia da ancestralidade, no entendimento que eu, Breno Augusto da Costa, tenho agora, eu acho que são propostas disciplinares que são autônomas e alcançam essa proposta libertadora. Por outro lado, essa filosofia do desenvolvimento, ela é também elaborada a partir de um pensamento autenticamente do Sul,
e para o Sul, no que se refere à promoção do desenvolvimento, ao invés de seguir práticas que aumentam essa feudalmania, ou seja, a prática de entender que nós somos subdesenvolvidos porque não seguimos os modelos europeus. E isso só serve para aumentar a distância entre os subdesenvolvidos e os desenvolvidos, ao invés de promover um desenvolvimento autêntico. E, por fim, um argumento mais forte, talvez, para pensar que a filosofia do desenvolvimento é uma filosofia de cunho libertador, é a ideia de liberdade como uma categoria do pensamento crítico em Álvaro Vieira Pinto. Agora, a gente vai passar para a parte final da apresentação. E no primeiro momento eu vou falar da questão da filosofia na obra freiriana. O Paulo Freire foi um leitor de filósofos, Nietzsche, Karl Otto Apel, Kozik, Erich Fromm, Merleau-Ponty, etc. Foi um leitor de vários filósofos e pensadores do Sul também, como do Albert Memmi, do Franz Fanon, do Amílcar Cabral, do Hugo Asman e outros tantos, né? Não estou falando todos que ele leu, nem todas. E ele foi um leitor dos esebianos, especialmente nas primeiras obras dele. E o Paulo Freire, ele tinha sim, uma compreensão de que Álvaro Vieira Pinto era um mestre para ele, né? Em Pedagogia do Oprimido, ele se refere a Vieira Pinto como sendo um mestre brasileiro. E, por fim, né, em relação a esse aspecto de Paulo Freire e a filosofia, eu aponto a possibilidade de se interpretar Paulo Freire como filósofo. Aí aqui eu cito alguns artigos, por exemplo, de Emerson Arruda e João Neto, e olha que interessante, apesar de citar o Freire como filósofo e falar de algumas fontes, normalmente não se fala das fontes brasileiras, latino-americanas do Paulo Freire. Uma das poucas exceções é o Diego Morollón del Río, que é um filósofo espanhol que estudou a filosofia latino-americana na obra inicial do Paulo Freire. Tem também o Bruno Costa, que é da FIL, que escreveu um artigo junto com a Cátia Noronha, que também defende esse caráter filosófico do Freire, assim como José Jardilino e a Diana Sotoarango. A Ofélia, em uma conversa da coordenação da FIL, ela também já manifestou isso, e a Gi, nesse livro aqui, Filosofia Latino-Americana e Brasileira, ela defende a mesma coisa, Paulo Freire como um filósofo. Aqui eu aponto alguns argumentos para que, de fato, a gente entenda ele como filósofo, mas, posteriormente, a gente poderia trabalhar isso, talvez, nas perguntas, para que agora a gente possa entrar na parte final desse seminário, que é a defesa de pedagogia enquanto uma obra primordialmente de filosofia do desenvolvimento. Então, em primeiro lugar, eu vou fazer uma apresentação da obra e algumas das principais teses de Vieira Pinto, e em seguida a gente argumenta e encerra. Eu entendo que Paulo Freire faz uma divisão da obra em 4 capítulos. No primeiro, ele justifica a pedagogia do oprimido, e essa pedagogia não é um processo estritamente escolar, digamos assim, mas um processo existencial. E aponta a contradição opressor-oprimido, aponta descrevendo ela minuciosamente, falando até dos mecanismos, né, da prescrição, da hospedagem do opressor no oprimido. Faz uma descrição minuciosa. Em seguida, ele contrapõe as concepções bancárias e problematizadoras de educação, oferece uma metodologia da ação dialógica, uma descrição dela, e, por fim, ele elabora uma teoria da revolução, denunciando também a teoria da ação contra-revolucionária. Mas por que Paulo Freire, ainda que ele fale explicitamente de revolução em várias ocasiões, por que o capítulo ele é intitulado Teoria da Ação Dialógica? Por um motivo bastante simples, é que quando o Freire está falando dessa teoria da revolução, ele está falando num contexto de opressão, de repressão ditatorial. Então, nesse sentido, o diálogo com o oprimido não deve ser feito às escâncaras, né? Ou seja, de uma maneira escancarada, explícita. E isso é uma estratégia política do Freire, de falar da revolução, da teoria da revolução dele, mas usando outros termos. Aqui,
eu aponto algumas teses da obra. A de que a libertação é um processo de superação da contradição opressor-oprimido, e não a mera inversão dos polos dessa contradição. Então, a ideia do Freire, com a pedagogia libertadora, não é fazer o oprimido virar opressor e vice-versa, mas fazer uma superação dessa relação. E levando à radicalidade o que isso significa. A pedagogia do oprimido se justifica enquanto busca da concretização da vocação histórica e ontológica do ser humano de ser mais humanizado, e essa humanização não é uma humanização no sentido estritamente educacional, né, de uma criança que se humaniza e, em se humanizando, vai se desenvolvendo, mas de um ser humano que vai adquirindo uma maior libertação existencial. O processo libertador tem um caráter pedagógico e são condições para esse processo o diálogo e o engajamento ativo do oprimido. A educação bancária serve para negar a possibilidade que o educando tem de pensar autenticamente e para fazê-lo adaptar-se à realidade de opressão, né? Então é um duplo movimento, tanto é que tem um artigo que essa ideia de adaptação do Freire, de imersão, emersão, inserção crítica, são ideias fundamentais. E tem um capítulo de livro, na verdade, em que eu estou propondo que isso seja tomado como uma categoria do pensamento crítico. E, por fim, ele propõe uma tese da revolução. Ele fala que ela só pode acontecer através do diálogo estabelecido entre as lideranças e as massas, e através de um processo de exercício para elas, e não através de um processo exercido para elas, ou que as tenha como objetivo. Né? Aqui, na minha fala, eu estou corrigindo alguns erros que teve no slide. Então, a minha leitura da obra é que a tese principal de pedagogia do oprimido é que as forças autenticamente libertadoras não podem lançar mão dos mesmos métodos que as forças reacionárias. E isso por quê? Porque quando ele está falando da pedagogia bancária, da pedagogia problematizadora, ele está oferecendo as bases para pensar essa tese principal. O cerne da obra, de fato, é pedagógico, só que a finalidade desse cerne é política, do uso que ele faz disso é política. Aí, aqui, eu aponto a ideia que ele tem de filosofia do desenvolvimento. Aliás, ele não se refere nesse trecho especificamente usando esses termos, filosofia do desenvolvimento, mas ele faz uma abordagem filosófica do desenvolvimento. E, em suma, sintetizando tudo que tem no slide, é que Paulo Freire tem uma proximidade tética muito forte com Vieira Pinto. Ele entende que o desenvolvimento é um processo que é autóctone, deve ser feito de um povo para si mesmo, ao invés de ser feito a partir de um centro decisor externo, de uma influência imperialista, por exemplo, e que o critério para a gente saber se está ocorrendo ou não desenvolvimento é a capacidade dessa sociedade ser ou não para si, né? E sociedade significa pessoas também, e as pessoas devem exercer um trabalho para si, por exemplo, né? Então, é uma filosofia do desenvolvimento por isso, porque Paulo Freire tem uma abstração maior para compreender toda a manifestação da totalidade social. Aí agora, já encaminhando para o encerramento, eu questionaria, já que aquela é a tese principal, se a leitura está correta, seria a Pedagogia do Oprimido um livro de pedagogia, no sentido de uma ciência, no sentido de ser a ciência ou a técnica da educação? É um livro que contribui bastante para isso, mas tem uma abordagem filosófica mais ampla. Seria, então, uma filosofia da educação? A gente vê que a educação é uma parte fundamental da obra. Entretanto, existem finalidades políticas que são importantes. Seria, então, uma filosofia política? O Paulo Freire fala de revolução, de modernização, de diálogo com as massas, de liderança política, tudo isso interessa a uma filosofia política. Entretanto, eu diria que ela é, de fato, uma obra de filosofia do desenvolvimento, primordialmente. Por quê? Porque a finalidade principal da obra é exatamente um processo de desenvolvimento enquanto humanização das condições de existência das massas, tal como propõe o próprio Vieira Pinto.
Além disso, ele tem um âmbito discursivo que pode fazer parte, sim, da filosofia da educação, da pedagogia ou da filosofia política. Entretanto, humanização, opressão e libertação fazem parte do léxico da filosofia do desenvolvimento. Por outro lado, o próprio Freire tem a sua proposta de que seja prestada atenção nos métodos que o pensamento, a prática libertadora utiliza. Utiliza para quê? No processo de humanização das massas. E, por fim, eu cito ainda o comprometimento com o desenvolvimento libertador e revolucionário. Não é um desenvolvimento economicista, empírico, num sentido bastante restritivo, e é um desenvolvimento que visa alterar o ser da nação, né? E esse tema é muito importante, tanto para Corbusier quanto para Vieira Pinto. Eu saliento aqui o Vieira Pinto porque ele propõe uma teoria da revolução que pode nos ajudar a pensar essa questão das pautas identitárias. Será que a gente poderia superar elas, dando uma legitimidade a elas, mas sem cair naquilo que algumas pessoas vão chamar de armadilhas da identidade? Eu acho que a teoria da revolução de Vieira Pinto pode ser uma chave para a gente. E, por fim, eu aponto as perspectivas dessa leitura. Se essa leitura está adequada, a gente deveria reler Paulo Freire, explorando outros âmbitos e possibilidades disciplinares. Isso não significa que Paulo Freire perca alguma coisa. Paulo Freire não perde em nada, a obra dele não perde em nada, apenas ganha, porque a gente poderia olhar para ele a partir de uma outra perspectiva, de que ele fazia parte de um movimento mais amplo de filosofia do desenvolvimento, de um desenvolvimento libertador, de um processo libertador brasileiro. E a maior apropriação da obra de Paulo Freire enquanto aporte à filosofia política, considerando os possíveis desdobramentos práticos de suas teses. Então, por exemplo, algo que aconteceu comigo alguns sei lá, anos atrás, né, depois da pandemia, eu fiquei perdido no tempo. Eu me perguntava, já estou encerrando, Rejane, nesse contexto de tantas fake news e a esquerda sendo massacrada por isso, será que a gente deveria aceitar isso passivamente? Será que a esquerda não deveria ela mesma criar uma rede nesse sentido? E numa perspectiva filosófica freiriana, na prática freiriana, isso não tem nenhum sentido, porque a situação de opressão, de consciência ingênua, seria mantida. Talvez mudaria o conteúdo, mas a ingenuidade permaneceria, né? Então, o Freire tem uma radicalidade libertadora que é importante a gente prestar atenção. Por fim, eu vejo como outra perspectiva uma revisão da história da filosofia brasileira a partir de um giro descolonial, com uma abordagem mais honesta à filosofia do desenvolvimento e à obra de Vieira Pinto, Roland Corbusier e dos outros esebianos. E por descolonial, eu entendo algo mais amplo do que normalmente é concebido, né? Eu entendo que o próprio Vieira Pinto, o próprio Frantz Fanon, ainda que eles não sejam autores que empreguem o léxico decolonial, eles têm propostas que sim são descoloniais, e é nesse sentido que eu aponto no entendimento. E muito obrigado a todos e todas pela gentil atenção. Você é muito, como é que eu vou dizer, articulada. Você falou várias vezes, para finalizar, e sempre trazendo os outros elementos. Você é muito arteiro. Olha, Breno, a gente quer agradecer muito a sua fala. Foi bem sistemático, trouxe uma metodologia de discurso que foi interessante e com conteúdo, o que é importante. Eu vou imediatamente já orientar a audição aqui, no caso, as pessoas que estão aqui, que a gente pode se inscrever para discutir, para conversar um pouquinho com o Breno, aqui pelo chat, ou simplesmente levantar a mãozinha, que é uma ferramenta bem, bem útil nesse momento. Então, até o momento a gente não tem nenhuma inscrição, mas eu quero que vocês fiquem muito à vontade
para iniciar a nossa conversa. O Alberto Vivar abriu a câmera, mas eu não sei se ele já quer falar conosco. Não? A Hugo. Pois não, Hugo? Oi, gente, boa noite para quem ainda não vi e não falei. Breno, muito obrigado pela sua exposição, meu caro. Muito interessante. Confesso que não conheço muito Vieira Pinto. Eu li uma vez uma primeira obra dele sobre justamente a questão da tecnologia, né, o conceito de tecnologia, mas faz muito tempo. E quando eu li, confesso, e aí eu gostaria, por curiosidade mesmo, né, que eu quero te perguntar, portanto, não conhecedor da obra. Quando eu li lá no comecinho da teologia, em 2001, eu li enviesado por uma perspectiva bastante, primeiro, né, de juventude mesmo, né, quando a gente pega uma obra como um jovem para ler, a gente já vem com certos ranços que só depois da experiência vai nos dar capacidade de ler de forma diferente, mais madura, etc. E aí eu li numa perspectiva já do Álvaro Vieira, um cara que participou de movimentos integralistas, né? Um cara da extrema-direita católica e etc., né? E aí, no passar do tempo, com as publicações das novas obras, foram surgindo novas abordagens, etc., mas e a sua exposição eu achei que foi bastante interessante quando você fala, inclusive, de uma possibilidade de não só libertação, mas de revolução no Álvaro Vieira Pinto, né? E aí eu estou me perguntando, como não conhecedor, né, como que um cara de extrema direita, né, etc., pode falar de revolução, né? Ele geralmente é visto de forma preconceituosa, inclusive, como você bem disse, como um cara que é um nacional desenvolvimentista, né? Portanto, ele teria uma teoria ultraconservadora de um nacional desenvolvimentismo para o Brasil, né? Se você puder falar um pouquinho mais disso, eu acho que seria bastante interessante. E parabéns mais uma vez aí pela sua leitura. Obrigada, Realmente. Hugo. Uhum. Pronto, você já entendi. Eu ia pedir para outra pessoa já trazer algum elemento para a gente fazer um bloco, mas ok, vamos no fluxo. Se for de 1 a 1, eu prefiro. Se puder. Já está. Realmente, Hugo, existem alguns biógrafos que vão apontar que ele fez parte do movimento integralista. E a Norma Cortes até teve a ideia de fazer a obra Esperança e Democracia, as ideias de Álvaro Vieira Pinto, justamente por isso, porque existia um ditado que falava assim, uma vez integralista, sempre integralista. E existe até uma publicação da Michele Fernandes, do Paraná, em que ela examina um pouco disso, né, as bases católicas e integralistas do Álvaro Vieira Pinto. E existe até uma confirmação também do professor Wilson Barbosa, que estudou com Vieira Pinto, e ele aponta que existiu sim essa etapa da vida vieirista, né? Entretanto, não é algo que ele trouxe para a vida, né? O nacionalismo de Vieira Pinto é algo muito claro. Desde ideologia e desenvolvimento nacional, a gente vê um pensamento nacionalista. Antes disso, a gente tem alguns artigos científicos, tem alguns artigos filosóficos, tem a tese de catedrático dele sobre a dinâmica na cosmologia de Platão, mas nada disso tem um tom filosófico tão pronunciado para um pensamento mais social, engajado, libertador, quanto a partir de 1956. E o nacionalismo dele é uma expressão muito direta e clara e vigorosa contra o imperialismo, né? Então, o nacionalismo dele coloca ele do lado do Fanon, do Amílcar Cabral, desses africanos da descolonização, por exemplo. E ele até tem algumas críticas a alguns postulados do integralismo. Por exemplo, a ideia da municipalização. Ele critica essa ideia, né? E vai propor que o foco deveria ser uma totalidade mais ampla, né?
E na obra dele, esse caráter libertador aparece em tons explícitos, né? E tem uma preocupação tão genuína nesse tema que ele vai fazer essa filosofia da libertação. Não uma filosofia no sentido forte, mas no sentido de ser... acho que umas quase 200 páginas sobre esse tema, criticando uma liberdade como faculdade pessoal e propondo a liberdade como um processo coletivo de superação das amarras que oprimem determinada coletividade. E, à medida em que o processo de desenvolvimento significaria transformar o ser da nação em subdesenvolvida para subdesenvolvida, ele aponta essa necessidade revolucionária, né, tendo uma consciência de que são várias as contradições possíveis, né, mas, no final das contas, ele sim chega a essa questão revolucionária. E sobre a questão do nacional desenvolvimentismo, ele era um homem do seu tempo, ele tinha que dialogar com as pessoas do seu tempo, e, de fato, ele fez parte do ISEB. Entretanto, a obra do filósofo, o gênio do filósofo, ele vai além disso que está restrito ao tempo, né? Porque ele supera em vários pontos, por exemplo, o desenvolvimentismo da CEPAL, né? Trazendo uma proposta única dele. Eu acho que o Hugo está satisfeito com a resposta. Muito obrigado, Breno. Muito bom. E Então, sugiro que você escreva sobre isso, que é bastante interessante mesmo. Eu que agradeço, Hugo. A gente está com as inscrições abertas. E aí, enquanto as pessoas se animam, eu queria dialogar um pouquinho também com você, Breno, para pensar essa radicalidade dessa categoria libertação que você também pontua na sua discussão, e principalmente em face do Paulo Freire. E aí eu fico pensando nesse lugar de integralista ainda. Isso fica muito, vamos chamar assim, me incomoda muito, né? Pensar esse lugar do integralismo do Álvaro, e pensá-lo, inclusive, do lado das concepções e da discussão que o Paulo Freire traz em torno da libertação, enquanto filósofo, que também como você trouxe. E aí eu fico pensando também em uma outra chave que você trouxe aí, que foi pensar essa categoria de libertação como radicalidade, e que nessa disputa entre dominados e dominadores, entre subdesenvolvidos e desenvolvidos, que nessa disputa não é possível que se faça utilizando as mesmas armas. E aí eu fiquei refletindo, inclusive, de uma discussão que aconteceu no terceiro Congresso Brasileiro de Filosofia da Libertação, numa mesa em que a Lívia Natália, não sei se você conhece, uma poeta aqui na Bahia, uma poeta muito conhecida, inclusive, e ela, em discussão com o Mansi, que até tem outro viés, né, inclusive, nessa discussão de filosofia da libertação, que eu acho que não sei se você ficaria à vontade de trazer um pouco disso também para colocar nesse caldo, para a gente pensar um pouco. Ela ficou muito incomodada com essa concepção dessa radicalidade. Eu não saberei trazer com todos os detalhes, e também para não tomar muito do nosso tempo e da possibilidade de mais discussão de outras pessoas, mas essa ideia de que não utilizar as mesmas armas tira o direito da indignação, tira o direito da possibilidade de se dizer indignado ou indignada, e, inclusive, o direito de dizer do seu lugar de sofrimento, trazendo para o outro aquilo que ele provoca. Então, é interessante pensar desse lugar, porque você também citou filosofia da ancestralidade, você citou algumas referências, inclusive, que são muito importantes para pensar a filosofia decolonial, o pensamento decolonial, o pensamento negro. Então, como é que você situaria, então, desde desse contexto outro, que são outras vozes, inclusive o Álvaro Vieira
sendo possivelmente um filósofo dentro dessa radicalidade, ainda que ele seja um filósofo do seu tempo. Então, isso ficou aí me incomodando um pouco. Eu queria discutir um pouquinho, e te ouvir um pouquinho sobre isso. Uhum. Eu até queria comentar na resposta do Hugo, mas acabei esquecendo. Ele faz uma crítica dos nacionalismos ingênuos, né? Quando ele vai propor o nacionalismo dele, em primeiro lugar, o nacionalismo não é uma obrigação histórica, né? Não há um arquétipo que faz concretizar na nação a totalidade que deveria ser. Não é algo ideal que está se cumprindo, mas é o desenvolvimento histórico que poderia ser de uma outra forma. E o Álvaro Vieira Pinto não faz um esclarecimento dessa formação nacional, né? Um estudo tão aprofundado, por exemplo, como o do Quijano, de entender a formação da nacionalidade, ou pelo menos do Estado-nação, à luz da colonialidade do poder. Mas ele dá algumas indicações, mostrando que são processos econômicos que direcionam isso, a formação da nacionalidade. E não um sangue, uma raça, uma língua que daria essa unificação nacional. Por outro lado, o nacionalismo, em algum momento, ele deixaria de existir, provavelmente, né? Na verdade, a gente não sabe. Pode ser que em algum momento o ecúmeno, né, o mundo inteiro, possa se abrir para a gente como uma comunidade única, ou no futuro a gente tem ainda outras formas de divisão da totalidade existencial. E ele critica, né, esse nacionalismo ingênuo que acredita nessa ideia de sangue como unificador do povo, enfim. E para ele, são várias as categorias do pensamento crítico. Eu acho que um dos pontos interessantes da obra do Vieira Pinto e de, por exemplo, o Alberto Guerreiro Ramos, é que eles sistematizam o pensamento crítico, né? Falar pensamento crítico é algo que todo mundo gosta de ter, e todo mundo critica o pensamento alienado, a consciência ingênua, mas, de fato, o que é esse pensamento crítico? Como uma pessoa exerceria esse pensamento crítico? O Vieira Pinto faz uma explicitação disso. E ele propõe que são várias as categorias do pensamento crítico, como objetividade, historicidade, totalidade, racionalidade. Aí, por exemplo, em tempos de pandemia, a gente deveria prestar mais atenção nisso. Como que a população deixou de lado um discurso que era um discurso mais científico, mais racional, e passou a adotar certos discursos ingênuos, né, de que determinado medicamento seria fundamental para combater o coronavírus. E o pensamento crítico, a gente anda numa linha muito tênue, né? A gente pode tanto cair para um lado de, por exemplo, tem um racionalismo, um cientificismo cego também, que nega várias coisas que são legitimamente humanas, mas, por outro lado, a gente não pode negar que vacinas salvam vidas, que certos tratamentos de prevenção são pura farsa, e que hoje a gente está vendo que, na verdade, geram mais efeitos negativos do que positivos, né? Geram infertilidade, por exemplo. Mas dependendo da visão da pessoa, isso pode ser até bom. Mas, enfim, dentre essas categorias tem a liberdade. Isso significa o quê? Que na apreensão crítica da realidade, um pensador, uma pessoa deve ser capaz de perceber que o ser humano vai buscar essa libertação de diversas formas, né, e a todos os instantes. E eu diria que o Paulo Freire, o Vieira Pinto, eles têm esse compromisso radical com o povo, com a democracia, né? O Vieira Pinto, desde 56, ele propõe o seguinte: o desenvolvimento nacional deve ser fruto da ideologia das massas, e não um desenvolvimento que é feito em que o povo é conduzido pela elite. Nesse ponto, ele se diferencia de vários esebianos, que acreditavam que as elites tinham essa responsabilidade de conduzir o povo, de dizer qual era o caminho a ser tomado para o país se desenvolver. Então, Vieira Pinto tem esse compromisso com as massas e com a expressão democrática. E Paulo Freire, né, a gente não sei dizer se é exatamente por influência de Vieira Pinto ou se é nascido do Freire, ele tem essa radicalidade. E lá na sua Teoria da Revolução,
Aí é nesse ponto que eu quero falar de que nós não podemos usar os mesmos métodos que os opressores. Na sua teoria da revolução, o Paulo Freire denuncia a invasão cultural como sendo uma forma de opressão ou de ação contra-revolucionária. Então, se o povo tem determinada visão de mundo e eu chego querendo impor isso a ele, na verdade eu estou criando mais um abismo e separando do povo do que, de fato, trabalhando com ele. Que libertação que a gente quer? É uma libertação que a gente vai dar para o povo ou o povo vai se libertar num processo conjunto de protagonismo? E eu não... Quando eu falo nessa... E eu realmente acredito nisso, né? De que, de fato, a gente não pode usar as mesmas estratégias. Mas a gente tem que pensar também como seria a luta a curto prazo, como seria o agenciamento cotidiano. São muitas coisas que a gente tem que questionar, alguns papéis estratégicos das ações. Aí, nesse sentido, eu acho que é legítimo sentir toda a raiva digna, né, de que fala Paulo Freire, toda a indignação também, mas existem certas coisas que, se a gente faz, a gente acaba se assemelhando, pelo menos em certa dimensão, aos dominadores. Se eu simplesmente quero tutelar o povo, ao invés de fazer surgir do povo um processo libertador, eu estou me assemelhando metodologicamente aos opressores, né? E eu acho que essa radicalidade é muito incômoda, né? Porque significa um poder de confiança para o povo, para a visão de mundo do povo, para a ação do povo. E, aliás, a própria ideia de povo é bastante complicada, né? Mas, enfim. É incômoda na medida em que ameaça privilégios, de fato, eu concordo. O professor Eduardo, por favor. A mãozinha está levantada? Sim, está levantada. Estou aqui com... Breno, eu estive com problemas tecnológicos, me perdoa de não ter acompanhado desde o início, mas penso que consegui entender a sua linha de raciocínio. Eu queria até fazer uma brincadeira que não é brincadeira, né? Se um dia eu fosse assim famoso, como Vieira Pinto, como Alberto Vivar Flores, que está aqui presente, tivesse um pesquisador tão interessado, tão interessante como você, fazendo não é o resgate, né, mas a releitura da obra, ficaria muito feliz, porque a sua competência é enorme. Eu que conheço pouco também o Vieira Pinto, já estou me tornando um vieiriano. Não sei como é que fala quando a gente se... A sua paixão... Meu Deus, que perigo! É incrível. É incrível e é convincente, porque você estabelece uma série de raciocínios que, se também a gente não se colocar num ponto de vista crítico em algum momento, a gente adere facilmente, não só pela paixão, mas pela qualidade do argumento, né? E aí, como Hugo, eu confesso a minha ignorância, eu não sou um leitor como você é da obra do Vieira Pinto, eu li uma coisa ou outra esparsa, colecionei durante um tempo, quando trabalhava com filosofia do Brasil, mais precisamente, comentários muito ácidos a respeito do Álvaro Vieira Pinto, o que me desinteressou, porque esses comentários vinham de gente que, a princípio, tinha maior legitimidade para mim naquele momento, então me tiraram da leitura do Vieira Pinto e eu, talvez, retrospectivamente, a partir de você, tenha perdido um bom tempo aí de não ter lido com maior intensidade a obra do Vieira Pinto. Mas olha só, eu quero te fazer algumas perguntas desse lugar de quem quer aprender. E talvez uma outra provocação no mesmo sentido de aprender contigo. Eu estou absolutamente convicto de que as palavras, as categorias, né, os conceitos que a gente usa, são eles todos carregados de uma história ideológica. Nenhum conceito foge à sua ideologia, digamos assim. Alguns conceitos são sobrecarregados dela, como, por exemplo, desenvolvimento. Então, usar desenvolvimento como uma categoria genérica é um erro grave, como usar o popular, como usar liberdade, como usar libertação, como usar nacionalismo, porque, com certeza, os nacionalismos mudam de autor para autor, e a depender da análise que a gente faz do período histórico, a gente pode desvendar literalmente outros sentidos, né? Tanto para o nacionalismo, quanto para o desenvolvimento, quanto para o popular, etc.
faço lembrar que o Rodolfo Kusch foi duramente acusado por ser um populista. Isso era um adjetivo negativo, quando, na verdade, o populismo do Kusch nada tem a ver com o populismo que se perpetuou na Argentina a partir de uma das ondas do peronismo. Me parece que acontece uma coisa, é uma pergunta a você, semelhante com o Álvaro Vieira Pinto. O fato dele ter passado pelo integralismo e utilizar os conceitos de desenvolvimento pode ter colocado ele na pecha, na onda negativa dessas categorias, quando ele dá uma autonomia a essas categorias como um autêntico filósofo. Ou seja, ele define o que ele entende por desenvolvimento. Então, seria um erro mesmo de leitura mais acurada do pensamento dele, o fato dele ter ficado, por exemplo, fora do movimento da filosofia da libertação, porque, Breno, uma segunda dobra, levando em conta o que você nos traz, não só o Álvaro Vieira Pinto faz parte da filosofia da libertação, como ele é da filosofia da libertação antes mesmo do Henrique Dussel, e antes mesmo do Rodolfo Kusch, antes mesmo do Arthur Andrés Roig, antes mesmo do Scanone. E isso é uma bomba. É uma bomba, e eu quero saber a sua opinião sobre isso, porque efetivamente ele antecede em 2 décadas, por exemplo, o nascimento do Dussel e dessa galera toda. Né? Pelo menos isso, acho que ele é de 1909, né? E o Dussel é de 34, com certeza. Então é isso mesmo, é mais que 20 anos um pouco. E nesse caso, nego, então ele seria duplamente, sofreria esse fenômeno muito atual agora do apagamento, né? Do cancelamento, tanto na filosofia do Brasil, particularmente, como na filosofia da libertação no continente como um todo. E, de alguma maneira, até no movimento decolonial, que não cita o Álvaro Vieira Pinto de jeito nenhum. Né? E você colocou ele ao lado do Fanon, do Cabral, esses sim, muito citados como, vamos dizer assim, pai ancestres da decolonialidade sem ser do movimento, né? Só aqueles que inspiraram. E nesse caso, é mais que isso ainda, se me permite só mais um pouquinho, Breno. O próprio ISEB seria uma espécie de celeiro institucional que gesta coletivamente esse pensamento de libertação, né? Então, não seria alguma coisa como atrelada a um pensador flutuando numa realidade, ainda que como pensador crítico, mas seria uma instituição de peso, com uma duração razoavelmente longa em termos de Brasil, que impacta sobremaneira a nossa realidade, não só de pensamento, como mesmo de vamos dizer assim, orientação política. E, por fim, e aí vem... É só uma pergunta provocativa, mas é porque eu queria te ouvir sobre isso. O Freire seria da filosofia do desenvolvimento, ou Vieira Pinto que seria de uma filosofia da educação libertária do Paulo Freire, fazendo a leitura reversa? Ou nenhum nem outro seria exatamente de uma corrente, vamos dizer assim, própria, mas ambos seria do grande mar, do grande fluxo da filosofia ou do pensamento crítico, dos quais alguns filósofos da libertação se vinculam, como, por exemplo, o Maurício Langon, do Uruguai, que conhece super bem a obra do Freire também, que escreve sobre o Freire. Ele se coloca assim, ele faz muito tempo que não diz que é filósofo da libertação, apesar de ser citado por todos os outros como tal, mas ele diz, eu sou do pensamento crítico, e assim faz tanto a relação com a escola de Frankfurt, como com a filosofia da libertação, que ele entende como uma filosofia crítica, como a filosofia da interculturalidade, ou seja, a interculturalidade, a filosofia da libertação, enfim, a escola de Frankfurt, etc., todas elas caberiam nessa marca, o pensamento crítico, né, como sendo aquilo, então, que dá sentido a essa produção de conhecimento pautada em ideias políticas revolucionárias, ou seja, não a liberdade abstrata de pensamento, mas a libertação como processo efetivo e concreto de alteração da realidade, né? Que parece, para mim, é o que caracteriza a filosofia da libertação propriamente dita. Não ser pensamento abstrato, mas ser um pensamento voltado à análise da realidade. E de uma coisa eu tenho certeza, a partir da sua leitura do Vieira Pinto, que ele é um autor que pensou o Brasil com instrumentos próprios.
Então, isso é raro, porque normalmente a gente tem os intérpretes do Brasil interpretando o Brasil a partir de autores alheios à nossa realidade, né? E ele parece, então, já aí também ser um pioneiro, e até antes da metade da virada do século, já de ter uma perspectiva, nesse sentido, autóctona, né, da leitura do nosso país, do Brasil. Eu tenho depois mais 2 perguntas, mas só se der tempo e no finalzinho. Obrigado, Breno. Desculpa por metralhar um monte de questões. Mas Só se permitem um breve comentário, Duda. É interessante, eu vou muito assim nessa linha do Duda e eu não consegui expressar tão bem quanto ele, obviamente. Mas não só o Vieira Pinto teria sido cancelado por uma falta de uma leitura crítica, como o próprio ISEB, como uma grande escola de pensamento latino-americano, né? Porque eu não vejo como ele pensar isso dessa forma que o Breno está trazendo, se não houvesse as condições para isso ali no próprio ISEB, né? Então, estou muito com dúvida isso, porque o ISEB foi cancelado no pensamento latino-americano e não só brasileiro progressista de esquerda. Né? Então, para a gente e aproveitando, tem Rejane, desculpa, só um acréscimozinho, só um negocinho. E assim, antes do ISEB, eu fico muito interessado nessa geração que é da virada do século, que nasceu na virada do século XIX para o XX, né? Como é o caso do Manuel Bonfim, que está aí, como é o caso, do Álvaro Vieira Pinto, aqui trabalhado, do Corbusier, aí trabalhado, mas é o caso também de Manuel Quirino, de Eliseu Martiniano do Bonfim, e etc. Parece que é toda uma geração que pensou o Brasil antes ainda do ISEB, e que, de alguma maneira, institucionalmente, o ISEB vai recuperar, então, décadas depois. Eu acho também que isso tem a ver com o governo do Getúlio Vargas, mas isso já é outra viagem na maionese. Dá pano para manga. Então, eu só queria trazer um pouquinho aqui para o Breno, algumas coisas que a gente está vendo aqui no chat, não sei se ele teve tempo de dar uma olhada, mas o Altair disse que é muito importante essa discussão, que é abrangente, te parabeniza. O Jair Adriano diz que é uma explosão social proveniente da fusão do pensamento ingênuo com o pensamento alienado. E segue, te agradece pela generosidade de trazer essa palestra tão rica, com um debate profícuo. E aí, eu quero lembrar, gente, que são 20h34, e aí, Breno, você traz as suas contribuições para que a gente consiga ter mais tempo e aproveitar mais antes de fechar, tá bom? Valeu. Eu vou me policiar para ser bem objetivo. Em primeiro lugar, eu agradeço bastante os comentários, Duda, eu fico honrado. E, de fato, eu diria que a gente se depara com autores que provavelmente não leram Vieira Pinto como deveriam, e se propõem a trazer alguns comentários duros. Eu vou dar um exemplo. Existe um livro do Ivan Domingues chamado Filosofia no Brasil, Legados e Perspectivas, Ensaios Metafilosóficos. E ele cita o Vieira Pinto nesse livro, falando que ele tinha uma apreensão, tinha um hegelianismo delirante, e em nenhum momento falou da realidade nacional. E ele cita o Paulo Arantes, que traz também algumas críticas duras, falando que Vieira Pinto não falou da realidade nacional. A leitura do Paulo Arantes é mais complicada, porque o Paulo Arantes assume que ele não leu o livro inteiro. Ele começou a ler, falou que Vieira Pinto escreve bem, mas falou que não terminou a leitura. A gente não sabe se ele leu 20 páginas, 200, 400, 600, o livro é grande, né? E ele não leu, mas falou duramente que Vieira Pinto não viu a realidade nacional. É como se fosse um livro que não falava do Brasil. E o Paulo Arantes também, ele e o Ivan Domingues, eles citam o mesmo pensador, o Padre Vaz, que em 1962 escreveu uma certa resenha muito crítica à consciência e realidade nacional. Eu até escrevi um artigo sobre essa crítica, porque eu acho muito injusto o que o Padre Vaz fez. A minha percepção é que desde as primeiras linhas, o Padre Vaz já queria... É como se fosse a gente assistir um jogo que a gente já soubesse quem vai ganhar de antemão e quem vai perder.
porque o Padre Vaz começa falando que Consciência e Realidade Nacional é uma obra que representa o desenvolvimentismo dos anos 50. Né? O primeiro volume saiu em 1960 e o segundo em 1961. Então, ao invés de ser uma obra que está inaugurando uma nova década, o Padre Vaz fala que é uma obra da década anterior. E o Vaz, o que eu acho mais grave, ele fala que Vieira Pinto não fala da realidade nacional, né, sendo que ele fala das diferenças entre o desenvolvimento do Nordeste e do Sudeste do país. Ele fala, por exemplo, da questão monárquica, que naquela época tinha um saudosismo muito grande da monarquia. Ele fala do imperialismo que o Brasil está sofrendo, né? Então, eu acho uma leitura muito injusta, para não falar outras coisas, que esses autores fazem, né? O Paulo Arantes, em determinada palestra, ele chegou a falar que Vieira Pinto poderia ter escrito esse livro estando na Alemanha, na Inglaterra ou no Brasil. Claro, a Alemanha sofre imperialismo como a gente sofre, a Alemanha tem subdesenvolvimento como a gente tem, a Noruega tem esse subdesenvolvimento, enfim. E eu acho que ele, de fato, é um dos autores um dos primeiros filósofos cancelados no Brasil. Né? A gente poderia falar isso se antes dele não tivesse vários outros que nos cursos de filosofia simplesmente são ignorados. Tá gravando isso que você está falando. Não, agora já passou a parte mais pesada. Filósofos ignoradas e filósofas ignoradas, como Anísia Brasileira Floresta. E ela, o Manuel do Bonfim, o Vieira Pinto, eles têm essa perspectiva bastante original, autóctone e genial de compreender a realidade nacional. Né? Essa metáfora do Manuel do Bonfim, do contracantos gibosos, como um animal que expressa esse processo de parasitismo social que o Brasil viveu e que se refletiu na Espanha, em Portugal, ela é genial. Né? E eu não vou aprofundar nisso, não. Eu só vou recomendar para vocês o livro América Latina, Males de Origem, do Manuel do Bonfim. E, de fato, o Vieira Pinto faz parte de uma época em que o discurso desenvolvimentista era importante, em que discutir a questão das massas era importante. E a gente não pode simplesmente entender que a nossa compreensão atual de desenvolvimento, de massas, é a mesma que ele tinha, né? Porque mais importante do que entender, do que trazer o que o autor falou, é buscar o significado disso, o que ele quis dizer com aquilo que ele falou. E é por isso que a gente lê os nossos clássicos, digamos assim, né? Eu sei que esse termo é um termo carregado de eurocentrismo também. E essa distinção entre popular e populista é muito importante. O próprio Vieira Pinto já tem uma compreensão que a educação deve ser popular, que a cultura deve ser popular, e não um processo elitista, ou um processo que nega ao povo essa questão do seu saber, da sua cultura também. Né? Ele tem um esclarecimento dessa dualidade de classes que existe na sociedade, e é bem crítico disso, de um certo elitismo, de uma certa ilustração que seria inerentemente superior. E o Vieira Pinto, eu acredito que ele sofre uma certa perseguição, assim como Corbusier, assim como o Alberto Guerreiro Ramos, devido à própria geopolítica do conhecimento aqui do Brasil. A gente já teve várias mudanças, né? O grande centro do conhecimento do Brasil, em certo momento, foi a Escola de Recife. Posteriormente, foi para o Rio de Janeiro, e com a ditadura, ele foi lá para São Paulo. Né? Então, em 1965, o Vieira Pinto estava comendo pão que o diabo amassou lá no exílio, o Paulo Freire perseguido, o Guerreiro Ramos perseguido, o Roland Corbusier perseguido, e a USP estava trazendo o Foucault para visitar São Paulo. Então, teve essa questão da geopolítica do conhecimento aqui no país. E sim, eu diria que ele foi um filósofo da libertação antes daquela data, né, 1973, com o Manifesto
da filosofia da libertação. É claro que ele não se integrou ao grupo do Dussel, né? Quando ele retorna ao Brasil em 68, ele fica enclausurado no seu apartamento. E tem uma questão assim biográfica, pessoal dele, que as pessoas afirmam que ele era uma pessoa de caráter muito sensível. E talvez por isso ele não conseguiu se recuperar tal como o Dussel se recuperou, ou tal como os teóricos de Frankfurt se recuperaram. Mas se ele considerasse, ele poderia buscar ir em congressos, tentar se integrar novamente na vida universitária. Mas eu acredito que para ele era praticamente impossível, porque tinha uma perseguição muito forte em cima dele. E não é exagerada, eu acho que é muito certeira a expressão da Norma Cortes, né, que o Vieira Pinto conheceu o inferno da derrota durante a sua vida. Ele viu o seu país ser submetido ao imperialismo, viu a sua filosofia ser sistematicamente combatida. E, de fato, eu entendo o ISEB como tendo um estatuto libertador, né? É uma instituição que debatia o colonialismo cultural. Quando o Sartre veio aqui ao Brasil em uma das ocasiões, ele sentou com o Corbusier, com o Vieira Pinto, com o Cândido Mendes, e eles ficaram conversando por 3 horas em determinado hotel sobre o tema do colonialismo, né? E eu acredito que nessa época o Vieira Pinto já teve um conhecimento do Fanon, da produção do Fanon. Na verdade, com certeza, né? Eu tive um testemunho do William Barbosa de que o Guerreiro Ramos é um outro autor que a gente deve resgatar, e olha que complicado, ele entrou em choque com o Florestan Fernandes. Enquanto o Florestan Fernandes inicialmente defendia que era necessário uma sociologia cosmopolita, o Guerreiro Ramos falava que era necessário uma sociologia engajada com a sua própria realidade, que a gente não podia simplesmente trazer um livro de fora, uma sociologia de fora, pronta, enlatada, para usar aqui, né, que era necessário fazer uma redução sociológica. É um autor que deve ser resgatado também. Então é isso, o ISEB tem uma grande experiência libertadora, descolonial, que a gente deve prestar mais atenção. Como instituição, eu diria que ele é parecido com a escola de Frankfurt, mas se a gente for pensar, é claro, agora nas distinções, no conteúdo, naquilo que a escola, que o ISEB de fato tratava, era uma perspectiva radicalmente libertadora, que buscava uma descolonização. E eu diria que sim, o Vieira Pinto pensou o Brasil em termos próprios, de uma maneira própria. Talvez não foi um autor conhecido por ter criado termos novos ou ter feito alguma produção nesse sentido, né? Ele era leitor e conhecedor profundo da filosofia ocidental, mas mesmo assim ele foi capaz de ter uma outra visão disso, e uma visão que eu diria que é libertadora. E nós temos vários autores que foram vinculados ao ISEB, que a gente deveria prestar atenção, né? Como o próprio Wilson Barbosa, que eu já mencionei, o Joel Rufino Santos era do ISEB também, e outros tantos. Eu acho que seria até necessário a gente fazer uma cartografia disso. Quem foram os estagiários do ISEB? Eu lembro que eu li em algum lugar, só que eu não consegui trazer aqui para confirmar, mas eu lembro de ter visto que o Paulo Freire estudou no ISEB, né? Que ele fez estágio no ISEB, mas é algo que eu preciso de confirmar. Eu acho que daria tempo, então, das provocações de Eduardo, porque não temos nenhum inscrito. E se eu resgatar aqui o bate-papo, tem a Evelyn dizendo que você, Breno, causou polêmica. Mas é isso mesmo. Isso. Porque se não for para incomodar, meu querido, né? Para quê? E aí tem também o Hugo dizendo que o Vitor Eduardo Skin Cariol já foi algumas vezes já ouviu fazendo algumas vezes críticas nessa perspectiva ao Álvaro. Então, eu acho que é esse o momento, Eduardo. Tá bom, beleza.
Eu estava lembrando aqui, o Hélio Pellegrini também, né? Era do ISEB, e aí vai, né? O Abdias Nascimento também, né? E aí vai, né? Quer dizer, e é curioso, porque você tem um grupo de autores negros significativos aí. Deles todos eu conheço melhor obviamente, o Guerreiro Ramos e o Joel Rufino dos Santos, né? Que são dois, enfim, em bom sentido, monstros aí do pensamento afro. Ô, Breno, então, as duas últimas provocações é a seguinte. Uma eu acho que tem menor alcance, a outra tem muito, muito interesse. A teoria da dependência, que parece ter influenciado, pelo menos o Corbusier, acho que também, pelo visto, o Vieira Pinto, ela aparece, vamos dizer assim, no rol de discussões do movimento da filosofia da libertação propriamente dita, como sendo uma daquelas áreas, como a pedagogia do Paulo Freire, né, como uma daquelas correntes que vão, de alguma maneira, dar a base do nascimento da filosofia da libertação como movimento propriamente dita. No entanto, o modo pelo qual a teoria da dependência, ou seja, as consequências da teoria da dependência, foram minando e aos poucos ela foi se convertendo no status quo, né? Aqui no Brasil, particularmente, com Fernando Henrique Cardoso, inclusive, se tornando presidente da República, e sem surpresa para mim, mas para surpresa para muita gente, um neoliberal assumidíssimo, né? Numa perspectiva conservadora inequívoca. Ao contrário, pelo que você está trazendo, a filosofia do desenvolvimento parece não ter influenciado a filosofia da libertação como um movimento orgânico, que, no entanto, se a sua leitura, então, procede, teria muito mais afinidade com a própria filosofia da libertação do que a teoria da dependência. Então, inclusive, seria um erro de leitura e um erro histórico, o que a gente elegeu como sendo aquilo que nos deu a condição da existência. Eu queria te ouvir a respeito disso, porque isso também mudaria o centro de gravidade. A filosofia da libertação é evidentemente argentina, peruana, mexicana, né, naquele primeiro momento, e só depois, muito tempo depois, é que vem para o Brasil. E aí, quem domina a cena filosófica na brasileira é Miguel Reale e Antônio Paim. E que talvez por isso, eu não sei se eles gostam ou não gostam, é uma pergunta do Vieira Pinto. Mas, pelo visto, o Paim, o Reale primeiro e o Paim depois, não só cancelaram a chegada do Henrique Dussel aqui no Brasil, como sendo o grande nome, mas também da galera do ISEB. Então, parece que tem uma contraposição institucional. O Instituto de Filosofia Brasileira, que tinha mais poder, cancelou o ISEB e adjacências, e assim cancelando Vieira, Guerreiro Ramos, Rufino, etc. Isso é a primeira coisa. A outra coisa é a seguinte: isso me interessa muitíssimo, porque me parece uma elaboração muito, muito potente. Você falou de como que se fossem critérios para a gente identificar o pensamento autônomo, a autonomia do pensamento, né? E você falou da filosofia concreta, você falou do Cabreira, que são tão distintos, né, entre eles, enfim, e estabelecendo aí alguns critérios para o exercício do pensamento filosófico com autonomia, ou seja, sem alienação, com independência política, ou seja, sendo capaz de professar suas escolhas ideológicas de maneira filosófica e estabelecendo critérios filosóficos para o exercício do pensamento. Alguma coisa que a gente abandonou, de alguma maneira, das discussões, mas que não nos abandona, tanto do ponto de vista do método, quanto do ponto de vista da própria realização da filosofia, como texto e como ação. Eu queria te ouvir um pouco mais desses critérios do pensamento autônomo, nos quais você, inclusive, citou algumas possibilidades, né? E finalizando, quer dizer, e ao dizer isso, você, obviamente, categoriza o Álvaro Vieira Pinto como um pensador autônomo. É isso, né? Só uma coisa, antes do Breno trazer a contribuição dele, é que a gente precisa encaminhar,
mas penso que depois da fala do Breno a gente já pode fazer esse movimento, porque não há nenhuma outra pessoa inscrita, e aí eu preciso lembrar, gente, que a Lélia Gonzalez, diante desses cancelamentos todos, ela, mais do que todos, foi cancelada, e não fez menos do que nenhum deles, muito pelo contrário. Então não podia deixar passar essa importante lembrança e necessário resgate. Breno. Só um comentáriozinho, Rejane. Existe até uma esebiana, que era assistente do Álvaro Vieira Pinto, chamava Sueli, e eu já li a menção ao nome completo dela e não me recordo. E o professor Wilson Barbosa... recordou esse nome. E eu acho muito importante apontar o nome do Wilson Barbosa, porque é um pensador que merece ser retomado também. Só um segundo. E uma outra questão é que a Jodelice fez uma pergunta aqui no chat, aí se o Duda não se incomodar, eu vou responder primeiro a ela, e em seguida eu respondo a ele. Sobre a aproximação do pensamento de Álvaro Vieira Pinto com Henrique Dussel, tem um texto de Antônio Rufino, Filosofia da Libertação e Marxismo, e ela pergunta, o livro 7 lições sobre educação de adultos, do Álvaro Vieira Pinto, seria a grande influência de Paulo Freire? Jodelice, e eu não conhecia esse livro do Rufino, existe uma tese, uma dissertação de mestrado de 1984, escrita pelo João Sidney Constâncio, em que ele aponta que existe uma complementaridade entre a filosofia da libertação e a filosofia de Álvaro Vieira Pinto. As categorias desses dois filósofos se complementariam. E, de fato, eu diria que hoje uma importante categoria do pensamento crítico é a exterioridade. Eu pretendo escrever sobre isso. Agora, Breno, me deixe só me desculpar com a Jodelice, porque eu não tinha visto a pergunta dela. Me desculpe, Jodelice. Então... e só reforçando a lembrança em torno da produção da Lélia Gonzalez, é dizer que o cancelamento dela ainda se torna mais grave, porque nessa situação, nesse contexto político e social do Brasil, ela sendo uma mulher preta e mulher, não é mesmo? O cancelamento ele se torna ainda mais grave e violento. Com certeza. Eu diria que é uma opressão ainda exponencial por ser mulher. Mas o Guerreiro Ramos, ele já tentou ser professor universitário aqui no Brasil e ele não conseguiu. E, obviamente, isso tem um cunho racista importante, né? E é uma coisa muito importante que coloca a gente para pensar as coisas. Ele falou que ele se percebeu negro sofrendo racismo intensamente quando ele chegou nos Estados Unidos. Aliás, é o contrário. Ele percebeu que, chegando lá, que o Brasil era um país racista, né? Então, era como se o racismo daqui fosse mais intenso do que o de lá. Mas, enfim, é uma entrevista que vocês podem conferir, que ele fala melhor sobre isso. E só uma curiosidade, o Paulo Freire, ele prestou um concurso de catedrático e ele ficou em segundo lugar porque a primeira professora catedrática do Brasil passou no concurso e ele ficou nesse segundo lugar. E, Jodelice, eu diria que esse livro pode sim ter influenciado um pouco o Paulo Freire, mas só um pouco. Por quê? Porque... esse livro ele foi fruto de uma série de conferências, de um curso que o Vieira Pinto ofereceu lá no Chile. E nessa época, 66, 67, o Paulo Freire já tinha uma formação mais consolidada, né? E tanto é que o Paulo Freire, se eu não me engano, ele nunca citou esse livro. Eu diria que a grande influência que o Paulo Freire que o Vieira Pinto exerceu sobre o Paulo Freire é do livro Consciência e Realidade Nacional, Ideologia e Desenvolvimento Nacional também. E, sobretudo, existem as aulas também, né? Se, de fato, o Vieira Pinto foi professor do Paulo Freire,
a gente pode falar de um professor que ensinou bastante nas aulas e muito do que é passado nas aulas não vai para os livros, né? Agora, em relação ao Duda, de fato, se a gente fosse colocar nesse mesmo plano a teoria da dependência e a filosofia do desenvolvimento, a filosofia do desenvolvimento ofereceria um suporte muito mais condizente à filosofia da libertação do que a teoria da dependência ofereceria. Ainda que a gente deva reconhecer que existe a teoria marxista da dependência, que traz algumas rupturas importantes em relação à teoria da dependência, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso. E quando a gente fala do papel do Miguel Reale, do Paim, a gente está falando de pensadores também que tinha uma presença muito forte no IBF, né, Instituto Brasileiro de Filosofia. O Roland Corbusier traz uma reflexão interessante, eu acho que é no livro dele de Introdução à Filosofia. Ele fala que enquanto o ISEB foi fechado e os seus membros perseguidos, o IBF continuou funcionando normalmente. E isso mostra para a gente algumas coisas sobre o teor do funcionamento de cada uma dessas instituições. Basicamente, eu acho que a ditadura, ela oferece alguns critérios interessantes para a gente. Critérios de quê? Que muito daquilo que ela perseguiu tem um interesse para quem está no campo progressista, né? Então, o Abdias do Nascimento, o Guerreiro Ramos, o próprio Vieira Pinto, eles têm um interesse para a gente. E eu acho que não é possível que o campo da ditadura e o campo da esquerda se unam para perseguir os mesmos autores, porque, de fato, em muitos casos é o que ocorre com o Vieira Pinto, que sofre perseguição dos dois lados. E eu diria que, devido a essa experiência da perseguição, não houve uma concatenação maior entre filosofia da libertação e filosofia do desenvolvimento, entre Álvaro Vieira Pinto, Roland Corbusier e toda a filosofia latino-americana. Existem alguns documentos que estão lá no Arquivo Nacional, das aulas do Roland Corbusier, das aulas do Álvaro Vieira Pinto, e é importante resgatar isso. Talvez lá a gente vai conseguir encontrar o diálogo que ele possa ter estabelecido com os outros pensadores. O Corbusier conhecia provavelmente o Zéa, assim como o Guerreiro Ramos, e a gente teria que saber exatamente que tipo de conhecimento. Será que eles conheciam aquela obra que o Hugo mencionou em determinado momento sobre a filosofia da libertação? De onde que o Vieira Pinto tira essa preocupação de fazer uma filosofia da libertação? Né? Aqui, ó, segundo consta lá no Arquivo Nacional, La Filosofia de la História em Carmonheim, do Leopoldo Zéa, é uma obra que os esebianos tiveram contato. Né? Não sei dizer se são todos, ou se foi só uma parte deles, mas é algo que a gente poderia, eventualmente, vir a descobrir. E quando eu falei do pensamento autônomo, pensamento latino-americano, desde Latinoamérica, autônomo, como sendo um primeiro passo, ou um dos passos, não primeiro, para uma filosofia libertadora, a minha ideia era dizer o seguinte, é que existem diversas formas filosóficas e talvez existem alguns critérios principais para a gente pensar o que é uma filosofia da libertação, né? Não é algo que eu tenho sistematizado aqui agora, mas provisoriamente eu posso dizer o seguinte, uma filosofia da libertação pensa a própria realidade num sentido libertador, e pensa com autonomia. Então, eu diria que um primeiro passo no processo libertador é exatamente isso, você ser capaz de pensar a própria realidade. Né? Aí aqui eu cito até o Dussel, quando ele aponta que a filosofia não pensa a filosofia a não ser que ela é sofística ou ideologia.
Se ela faz, é apenas como uma propedêutica, como exercício pedagógico, porque a filosofia pensa o não filosófico, ela pensa a realidade. E até o Juan Bautista Segales aponta isso, como que a filosofia foi deixando de ser um logos sobre a realidade e virou um logos sobre o logos. Aí chega um momento que a filosofia vai se tornando um exercício mais mnemônico-poético, de se lembrar o que o cânone europeu falou, o que ele criou, aí é mnemônico, mas é poético quando aquele comentarista dos eurocêntricos, dos europeus eurocêntricos, vai simplesmente recriando o mesmo de uma maneira quase que virtuosa. Então, nesse sentido, eu acho que deve haver um compromisso da filosofia com a realidade. Aí é nesse sentido que eu penso que é um primeiro passo rumo a um pensamento libertador, porque simplesmente pensar um pensamento alheio seria dar um passo atrás no pensamento filosófico. E eu acho que não basta a gente simplesmente estudar esses brasileiros trazendo estritamente comentários, é preciso propor algo novo, né, de criar, de ter uma autonomia de pensamento. Bom, tá muito animador, tá realmente provocativo, e a gente já está no adiantado da hora, temos esse teto, então eu penso que a gente precisa respeitá-lo. E fica, então, o convite também, né, da gente desenvolver nos próximos seminários mais discussões em torno do ZEB, em torno de filósofos e filósofas cancelados e canceladas, porque quanto mais polifônico, mais libertador e mais radical, de fato. Menos abstrato, de fato. Quero agradecer a todos, todas que estiveram e que ficaram até aqui. Muito bom, muito obrigada. E a gente segue até o próximo encontro. Breno, quer dizer mais alguma palavra? Professor Eduardo, Hugo, professor Alberto? Vou agradecer o Breno. Não concordo muito com essas filosofias que o Breno faz, mas é bom escutá-lo. É bom escutá-lo. Obrigada, professor. Eduardo? Parabenizar, Breno. Realmente uma exposição polêmica, cheia de pontos para alimentar, enfim, nossa imaginação, nosso raciocínio e nossa prática, né? Sim. Fiquei aqui todo tentado pensar se não era o marxismo, Breno, o diferencial aí. Me parece que é uma chave interessante. Quem pensou desenvolvimentismo pela linha marxista e quem não pensou, quem pensou de maneira mais autônoma, pode ter sido isso. Mas, enfim, você fica para o debate depois. Muito agradecido pela sua generosidade. Hugo? Só agradecer mesmo a Breno, a Rejane pela mediação. O professor Alberto, ele estava lá, né? Ele podia nos... Mas ele... É verdade. Mas tá bom. Fica para outra oportunidade. E o que eu falei, meu caro, escreve sobre isso aí, porque esse vídeo já vai para o ar amanhã, né? Então, escreve sobre isso, porque você conseguir sustentar é uma bomba, como disse o Duda. Como disse... Eu estou sonhando com a live do Alberto Vivar Flores para nós aqui. Estou sonhando com esse dia. Quando o Hugo Alan faça possível. Olha, é só isso que falta? Pronto, Hugo. Aproveita. É nóis, já está feito o convite. Quando quer? Está gravado, professor Alberto. O senhor não terá como fugir. Na coordenação a gente vai ver a próxima data, professor, e já fala para o senhor já. Estaremos juntos em breve, então, também. Então, reitero o agradecimento em nome da FIO Brasil em mais uma noite de seminário. Breno, quer dar tchau? O Duda fez um comentário, eu estou me torturando aqui para não, eu tô vendo falar mais meia hora aqui, mas eu acho eu não deixo. Que é um debate muito interessante e que a gente tem que se apropriar. E muito obrigado a todos e todas pela gentil atenção.